O relatório da polícia, no caso das joias, é um verdadeiro desastre para a imagem da corporação. Torres joga sua última carta e pode mudar o jogo político. E Globo passa por um vexame histórico. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, após Lula assumir a cadeira da presidência, as narrativas ganharam força dentro das instituições. Ativistas estão criando verdadeiras peças folclóricas para fortalecer o quadro político. As mudanças políticas, na base do fórceps, não reforçaram a força das instituições como alegam os togados. Muito pelo contrário. Todo o processo foi claramente um ato revolucionário de esquerda e com a participação das instituições. E foi por isso que, nos últimos anos, o grande exército lulista transformou o corpo técnico de Bolsonaro em supostos criminosos. Enquanto na outra ponta, verdadeiros criminosos gradativamente estão voltando para a política. Toda essa narrativa morre quando colocamos os quadros na parede. A militância grita que Paulo Guedes possui interesses políticos, já Haddad interesses técnicos. E vamos falar a verdade, o quadro administrativo de Lula é 100% político. E agora querem condenar Bolsonaro por ele ter seguido entendimentos puramente técnicos no caso das joias. Bom, é que na verdade tem muito pouco de joias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito sobre os kits, os presentes recebidos pelo então presidente da República. A Polícia Federal pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas, mas o relatório da polícia é uma verdadeira maçaroca que abusa dos recortes de documentos. Há um grande volume de documentos estrangeiros. A falácia de citação fora de contexto ou falácia da citação desonesta é quando alguém cita partes de um documento ou discurso de forma a construir uma narrativa e assim atribuindo um peso maior aos recortes em detrimento do seu contexto original. Atribuindo um peso maior aos recortes em detrimento ao seu contexto original, a polícia construiu uma espécie de fanfic ativista. O advogado e professor de Direito Digital e coautor da obra Suprema Desordem, Emerson Grigoletti, participou do jornal Gazeta do Povo. Ele denunciou que houve violação do direito à defesa durante o processo e que a advocacia está submissa. Grigoletti, assim como eu, ficou indignado com os recortes de documentos em inglês, sem um contexto fático e objetivo. Reforçar que, quando Bolsonaro foi para os Estados Unidos com alguns presentes, ele estava amparado pelos órgãos. No relatório, a polícia coloca todos os presentes em um único pacote. E ela não conclui que Bolsonaro entrou com a documentação seguindo o entendimento do Conselho. Lembrando que este entendimento era o legal até o acórdão de 2021, ou seja, após a mídia construir uma nova narrativa. Quem acompanhou a CPI da pandemia sabe como funciona essa arquitetura. Grigoletti também reforça que a troca de mensagens não é apresentada na íntegra e ainda está editada. Para piorar, o relatório, que deu muitas voltas, confirma que houve autorização do Conselho da Ética da Presidência para a venda. Mas ela esquece desse importante detalhe na conclusão. Bom, e neste ponto, a narrativa não deveria avançar. Mas eles ainda falam em ocultação, mas ao mesmo tempo mostram os documentos de entrada do leilão. É basicamente algo assim: olha, eu vou ocultar algo através do sistema de transparência legal. E na verdade, nenhum item foi leiloado e o próprio Vanguard tem os documentos que comprovam que os itens foram devolvidos.
Bom, mas como fica essa confusão? Basicamente, temos um indiciado, mas pasmem, a própria polícia não sabe se Bolsonaro vendeu ou não os itens. Os presentes estão no acervo da União, mas ao mesmo tempo, eu não sei se Bolsonaro vendeu alguma coisa, mas eu vou indiciá-lo mesmo assim. Não seria mais fácil consultar o acervo? A polícia colocou todos os presentes no mesmo bojo para insuflar um valor. E pasmem, ela ainda errou o valor em 270%. No relatório, ela soltou um valor de 25 milhões de reais, mas a soma dos presentes era de pouco mais de 6 milhões. André Marsiglia destacou que o valor não está em discussão, mas sim o erro grotesco. Um erro de 25 para 6 milhões não é uma escorregada, é um descuido grave, que deveria levar os responsáveis a rever o documento todo. Sua publicidade ter se dado após levantamento do sigilo por Moraes também expõe a precipitação e descuido do STF com o que guardam ou tornam público. Bom, e de fato, esse valor pouco importa, pois não houve nenhuma venda, ou seja, Bolsonaro, mesmo amparado, não embolsou 6 milhões. Sobre o relatório com mais de 2.000 páginas, Grigoletti afirma: agora o que mais me revolta disso tudo é que, se fizermos uma análise mais a fundo deste relatório, vamos encontrar uma pancada de inconsistências. Quando a polícia começa com um relatório com muitas folhas, mas termina com uma conclusão de 1,5 folha, tem coisa aí. Era meramente um ato administrativo, não tinha o objetivo de praticar um crime. Na verdade, a única coisa que a polícia tem é um recibo de uma venda de um relógio no valor de 33 mil dólares. Na época, a assessoria do presidente ficou surpresa ao saber que o relógio não podia ser vendido. Bom, e o que eles fizeram? Restituíram um relógio para a União. E essa história já é velha e foi requentada. E de fato, é de surpreender. Afinal, se um relógio não é o item personalíssimo, então nada é. Nem cuecas, se ela for uma edição limitada da Calvin Klein. Recentemente, o TCU deixou Lula ficar com um relógio de luxo e, curiosamente, afirmou que a incorporação ao acervo documental privado dos presidentes da República de itens de natureza personalíssima de elevado valor comercial afrontam os princípios constitucionais da administração pública, especialmente o da moralidade administrativa, bem como o da razoabilidade. A questão é que o valor do relógio do Lula, levando em conta as correções, é muito próxima ao valor do relógio que Bolsonaro chegou a vender. E também não podemos esquecer que Lula e Dilma tiveram que responder ao mesmo acórdão e restituir os valores dos presentes sumidos. E ninguém quis saber se eles venderam os presentes. Van Garten, que virou alvo deste inquérito, afirmou no X: minha nota sobre o levantamento do sigilo no relatório da Polícia Federal no inquérito dos presentes, em atenção à demanda do produtor do Jornal Nacional, que me mandou zap e foi cordialmente respondido. O relatório da Polícia Federal é uma obra de ficção de quinta categoria, para não chamar de mentiroso ou perseguição política rasteira. Como sempre, não foi lida na íntegra pela maravilhosa Globo Lixo. Afinal, ler essa frase completa deveria tomar uns 8 segundos. Mas o ativismo está em todos os lugares. E pior, está agindo com um carimbo de V de vingança. Anderson Torres, talvez um dos maiores injustiçados nessa história, está enfrentando a maior batalha de sua vida. O ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi acusado de envolvimento e omissão no dia 8 de janeiro.
E até hoje, não entendo como um secretário estadual pode ter mais responsabilidade pela segurança de um prédio federal do que um agente federal do GSI. Agora Torres está na mira do delegado Clinton Eustáquio Xavier, que foi exonerado por ele em 2021. A defesa de Torres solicitou à Corregedoria da Polícia Federal a suspensão dos procedimentos administrativos. Afinal, Xavier nunca poderia estar diante deste caso, mas estranhamente está. E a defesa aponta 3 motivos de parcialidade com elementos de vingança. Entretanto, um deles chama a atenção. A conclusão do relatório de indiciamento do PAD sobre os atos de 8 de janeiro foi feita em menos de 24 horas depois do interrogatório de Torres. Na verdade, tanto o relatório e suas conclusões não constam no interrogatório de Torres. Assim como em outros casos, a sugestão é de que o documento já estava pronto previamente. E claro que não podemos esquecer do caso da prisão de Felipe Martins, que é considerado um assinte à democracia brasileira. Felipe Martins segue preso por uma viagem que ele nunca fez. Van Garten pincelou isso no contexto deste novo relatório da polícia. No relatório da Polícia Federal, cujo sigilo foi levantado hoje, temos inúmeras passagens utilizando a geolocalização de aparelhos celulares dos investigados, ora indiciados para evidenciar localizações e deslocamentos. Por que não temos o mesmo critério para o caso do Felipe Martins? Por que tamanha discrepância de condutas se o emprego da tecnologia deveria servir para todos os casos? E para Globo e Miriam Leitão, tudo choca em relação às joias. Mas o fato de haver presos políticos no Brasil, não. A Globo está cavando a sua própria cova e logo terá que jogar a toalha. A Globo News teve menos de 1 ponto de Ibope e Fantástico segue na esteira. Na verdade, o Fantástico passou por um vexame histórico em sua pior audiência de 2024. E quando Lula cair, e vai cair pelas vias democráticas, o jogo político não será o mesmo. A Globo temia Bolsonaro, mas quem irá derrubá-la não será Bolsonaro, mas sim a sua própria soberba e arrogância. Bom, e este será o mesmo destino para aqueles que estão tratando com normalidade o Brasil inverso. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.